Oi, pessoal. O livro de Mateus está criando um novo mundo dentro do nosso coração. O livro de Mateus foi Mateus quem escreveu. Mas se fosse Mateus, pelo coração dele, ele jamais poderia escrever coisas assim. O livro de Mateus não parece uma coisa simples, mas quando a gente vê detalhadamente, a gente pode descobrir o coração de Deus dentro dele. E se a gente puder entrar um pouco mais profundamente, a gente pode descobrir o nosso próprio coração. Cada vez que a gente anda pelos caminhos do livro de Mateus que ele escreveu, a gente pode enxergar o coração de Deus e aparece claramente a diferença entre o nosso coração e o coração de Deus. Por isso, sem entrar no livro de Mateus, é muito difícil de a gente enxergar essa diferença do nosso coração e do coração de Deus. A gente descobrindo esse novo mundo no livro de Mateus, a gente pode sentir que o nosso coração vai se tornando parecido com o de Mateus. Então, mas sabe o que é incrível? Que são todas histórias diferentes. A história dos pescadores, a história de Mateus. São histórias assim, mas como pôde descrever tão bem o nosso coração? Não importa o que as pessoas me digam, mas eu não duvido em nada que esses 66 livros da Bíblia são de Deus. Mas o mais gratificante é que Deus está dando a sua palavra no meu coração. E cada vez que eu leio essa palavra, o meu coração se aproxima do de Deus. E quando eu vejo Deus entrando e cuidando de todas as coisas da minha vida, eu fico muito grato. Hoje eu vou ler a palavra de Mateus 20, 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Pessoal, quando a gente fala de Jericó, é a cidade onde os publicano Zaqueu se encontrou com Jesus. Também é onde a prostituta Raabe se encontrou com os espias. Jericó Então, porque Jericó, quer dizer, uma cidade que exala perfume, né? E como é uma cidade baixa, ela tem bastante água e tem bastante árvores ali. Eu fui lá. Quando eu vi a cidade de Jericó de longe, ela é bem verde, diferente das outras cidades. E tinha uma árvore assim de techu, né, de uma frutinha. Coco, parecia coco, né? E tinha o dono que estava colhendo esse fruto, e a gente pegou uma dessas frutinhas e comemos. Ele trouxe um punhado dessa frutinha e falou: vamos comer juntos. E eu procurei, onde será que aqueles 2 cegos se encontrou com Jesus? Então está falando, saindo eles de Jericó. Então ele estava em Jericó e saindo de Jericó, deve ter sido numa rua assim que saía da cidade de Jericó. Muitas pessoas estavam se aproximando de Jesus, de onde ele estava indo. Então, com certeza, o cego não podia enxergar ele. Mas os cegos podiam escutar o barulho de muitas pessoas se movimentando. Mas Deus desenhou um coração que nenhuma outra pessoa podia ver, senão esse coração dos cegos. Então, qual o coração que Deus desenhou?
Muitas pessoas perderam a oportunidade quando Jesus Cristo estava passando por eles. Por exemplo, o comandante Naamã, o profeta Eliseu falou, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Então era só ele se lavar. Mas no pensamento dele, entrou esse pensamento e ele ficou irado e ele queria voltar para Damasco. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, ele foi pego. E Pilatos mandou Jesus para Herodes. E aquele encontro de Herodes com Jesus não foi a última oportunidade deles se encontrarem? Então Deus deu essa última oportunidade para Herodes se encontrar com Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Ele está ali para salvar a Herodes também. Ele tinha muito pecado, ele podia receber o perdão do pecado, ele podia receber graça. Mas o rei Herodes, porque ele era rei, ele não tinha muito interesse nessas coisas, ele somente tinha interesse em ver milagres. Então essa foi a última oportunidade de Herodes se encontrar com Jesus. Ele queria ver um sinal de Jesus, ele só queria ver essas coisas, mas ele não tinha interesse no espírito dele. Mas esses 2 cegos daqui, eles tiveram uma sabedoria que Herodes não pôde ter, eles tiveram um coração precioso que Herodes não pôde ter. Tudo que Herodes tinha era precioso, caro, bom. Mas tudo que os cegos tinham eram coisas inúteis, sujas, ruins. Mesmo vendo a roupa seria assim, os sapatos seriam assim. Qualquer coisa que seja, o Herodes tinha bom, chique e bonito. Mas esses cegos, porque tudo que eles tinham era pobre, é tudo sujo, é tudo imundo. Então, quando a gente vê pelos olhos do mundo, o Herodes tinha uma vida muito mais preciosa e de valor. Mas, pelo contrário, esses cegos, eles realmente pareciam ser muito, muito miseráveis e pobres. Mas o que a Bíblia nos mostra? O mundo do coração não foi assim. No mundo do coração, o rei Herodes, ele tinha um coração inútil, um coração que não era necessário ter. Mas esses cegos tinham um coração que Jesus Cristo podia trabalhar. Isso é muito importante. Então, tem muitas mercadorias nesse mundo, mas essa mercadoria não pode ser utilizada para a gente. Então, qual a utilidade disso? Então, quando a gente vê a terra no chão, ela não tem muita utilidade. Mas o diamante, a safira, a esmeralda, tudo isso é muito caro. Mas se esse mundo não tivesse coberto de terra, mas de safira, mas se essa terra não tivesse coberta de terra, mas de diamante, então o que vocês acham que aconteceria com essa terra? Pessoal, vocês podem plantar uma árvore no diamante? Se vocês no pó de diamante plantarem uma semente, vai crescer? Pode parecer a coisa mais inútil, mas Deus cobriu essa terra, esse mundo com a terra. E sabe o que é incrível? A terra, ela tem um poder incrível. O que o diamante não pode fazer. O que o diamante não pode fazer. O cristal, esmeralda, safira, essas coisas não podem fazer. Essas incríveis coisas a terra estão fazendo. Essa terra está coberta de terra. Qualquer coisa que você plante vai brotar.
E o incrível é que vai dar flores, vai dar frutos. É muito incrível essa terra. Como pode-se criar o sabor da maçã através dessa terra? Às vezes eu pergunto para a terra: de onde você trouxe essa cor vermelha tão bonita e colocou na rosa? Essa terra é incrível. Uma vez teve uma competição de futebol do World Cup, da Copa Mundial, né? E todos os coreanos eles usaram roupa vermelha. Sabe o que aconteceu? Muitos coreanos usaram a camiseta vermelha. Então, para poder tingir essa camiseta para ficar vermelha, então acabou toda a tinta da Coreia. E eles importaram a tinta vermelha do Japão e tiveram bem assim muitos problemas, né? Perguntem para Rosa. De onde você importou essa cor vermelha para colocar na rosa? Pergunta para a terra. Eu acho incrível, porque eu cavo a terra, mas não tem nada de vermelho nela. Vocês não têm nem fábrica de tinta. Mas como você pode colocar essa cor vermelha tão bonita na flor, na rosa? De onde você trouxe esse sabor da manga, o sabor da maçã? Essa terra tem um poder incrível. É incrível. Se você plantar uma árvore de manga, vai nascer manga. Se você plantar pêssego, então vai nascer pêssego. Eu gosto muito de batata. De onde essa batata fez esse sabor? Mas o que é incrível? Mesmo a batata, a maçã, tudo tendo um sabor diferente, mas quando entra na minha boca, que eu sinto esse sabor. Então, na terra é que como existe muita terra, as pessoas não sentem o valor dela. Superficialmente, o rei Herodes, ele era muito chique, todas as pessoas queriam se encontrar com ele, ele era muito precioso, todo mundo queria ficar com ele. Mas aqueles mendigos, os 2 cegos que estavam jogados na rua, quem é que se esforçaria para se encontrar com esses cegos, esses mendigos? Quem é que se esforçaria para conversar com o mendigo? Quando a gente olha superficialmente, o Herodes era muito precioso e era uma boa pessoa. Mas Jesus Cristo ficou diante de Herodes. E ele falou com Jesus e desprezou a Jesus, porque não podia enxergar a Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje em dia também não têm interesse em Jesus, desprezam a Jesus. Mas esses 2 cegos, que tipo de pessoas eles eram? Eles eram pessoas que conheciam a Jesus. Eles se encontraram com Jesus? Não, eles não podiam nem enxergar Jesus. Eles mexeram em Jesus? Não. Mas eles somente escutaram sobre Jesus. E esses cegos, eles têm a habilidade como a terra no coração deles. Quando Deus criou o ser humano, criou como a terra, com a terra. Então, a terra, diferente do diamante, da safira, da esmeralda, se você plantar uma coisa na terra, ela brota, cresce, dá flores, dá frutos. Então, a terra ela tem esse precioso valor. Pessoal, quando Deus criou o ser humano, eu não sei qual foi o material que Deus utilizou, mas é incrível. Eu queria tirar esse coração, eu queria poder pesquisar nesse mundo material e ver quais foram os ingredientes que Deus utilizou.
Mas, então, como não existe essa matéria, o coração, então a gente não pode saber com que material, como foi feito, não pode tocar nem enxergar. Mas o importante é, o coração é como a terra. Se você plantar uma semente na terra, então essa terra tem o poder de fazer a semente brotar e crescer e dar fruto. O diamante, ela não tem de nenhum jeito, de nenhuma forma poder para poder fazer crescer a árvore, flor ou fruto. Então, por isso, o diamante, safira e esmeralda só serve como uma coisa para enfeitar. Mas a terra, ela tem um poder que é inimaginável. Ela não precisa brilhar. Ela não precisa crescer. As pessoas, elas pisam na terra, mas tá bom, não tem problema. E quando as crianças, desculpa falar isso, urinam em cima da terra, tá bom, não tem problema. E mesmo as pessoas cuspindo sobre a terra, então qual é o poder da terra? Então, a terra ela tem o poder de poder frutificar, de poder crescer, de dar flores. Isso é incrível. O meu pai, ele era lavrador. Quando eu era criança, até os meus 19 anos, eu ajudei o meu pai na lavoura. E é muito legal fazer essas plantações. Mas com certeza também é bem cansativo. Então, no inverno, a gente juntava o arroz, eu cortava, né, os feixes de arroz, e quando tinha uma quantidade, aí você juntava um feixe e você segurava. E você tinha que passar com a foice várias vezes sobre esse monte. E à noite, quando a gente acabava o trabalho, a gente ficava com fome e com sono. E aí a gente jantava à noite. Mas como o pé estava sujo, a mão estava suja, tinha que lavar. Mas aí, como ficava muito cansado, dormia naquele lugar. O lavrador é muito cansado, né? Mas meu pai já estava acostumado com o trabalho na lavoura. E porque eu não estava acostumado, eu ficava muito mais cansado. Por isso, meu pai, eu não queria de jeito nenhum que eu fosse lavrador. Oksu, é muito cansativo fazer plantação. Eu não estudei muito, por isso eu estou agora trabalhando como lavrador. Mas você, por favor, não seja lavrador. E você seja um funcionário público ou fica trabalhando sentado, mas jamais seja um lavrador. O meu pai não gostava de jeito nenhum que eu fosse lavrador. E por mais que eu o ajudasse, cada vez que eu o ajudava, ele falava, não seja lavrador de jeito nenhum. E uma vez eu fui nos Estados Unidos, eu peguei a estrada de Califórnia e lá tinha uma videira, uma vinha. E passando por 20, 30 minutos naquela estrada, ainda era aquela vinha. Então, eu acho que a gente passaria toda a Coreia, era o tamanho da Coreia aquele terreno, né? Então, não tem nem comparação a plantação da Coreia e dos Estados Unidos. É porque meu pai não sabe. Diz que todos os lavradores dos Estados Unidos são ricos. Porque eles ganham muito dinheiro e fazem até eles se tornam deputados, né? E por isso assim eles são bem ricos.
E porque a gente tinha alguns metros quadrados de terra na nossa casa, então a gente tinha que fazer tudo manualmente. Se não fosse a gente, tinha que fazer com o boi. E mesmo fazendo esse trabalho cansativo, mas mesmo fazendo às vezes o trabalho, a gente achava incrível. Eu achava incrível. Da terra, ela brotava e crescia. E depois de alguns dias, a gente podia ver aquela semente da cevada brotando. E no inverno, quando a gente via que todos aquele arroz, ele já amadurecia e ficava balançando com o vento, era incrível. Porque naquele tempo, no interior, não tinha o que comer. Meu pai, ele plantava as coisas para a gente comer, amendoim, melancia. E na nossa casa, ele plantou caqui também, ele plantou outras árvores de frutas, então para a gente sempre ter o que comer. E dali surgiam os frutos, era tão gostoso. Era incrível. Então Deus criou o coração do homem igual à terra. Então, se você plantar a maldade vai brotar. E a maldade vai crescer. E a maldade, ela vai florescer. A maldade vai frutificar. E é mal. Como nesse coração pode ser formada a maldade? Se plantar o ódio no nosso coração, o ódio cresce. Se plantar a desconfiança no nosso coração, a desconfiança cresce. Então, quando tinha o pecado no meu coração, somente isso dava frutos. Com 19 anos, eu me encontrei com Jesus. Então, Jesus Cristo estava saindo da cidade de Jericó e ele se encontrou com esses 2 mendigos. Esses 2 mendigos se encontraram com Jesus. Eles não podiam enxergar Jesus, não podiam tocá-lo. Somente escutaram sobre Jesus. E esse mesmo Jesus que os cegos se encontraram, eu também me encontrei. Não dava para sentir que Jesus era diferente das pessoas desse mundo. Mas quanto mais se aproxima de Jesus, quanto mais se aproxima dele, se encontra com ele, foi incrível os trabalhos que Jesus Cristo fez na minha vida. Mas esses 2 cegos, depois que se encontraram com Jesus, eles ganharam o poder para poder se encontrar com Jesus Cristo. Eles se encontraram com a luz que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Eles fizeram a luz por causa dos olhos. Porque se não tiver luz, não adianta ter olho. As pessoas que são cegas, por mais que tenha luz diante delas, elas não têm importância nenhuma. Deus criou a luz pelos nossos olhos. Então, pela luz, a gente pode enxergar coisas incríveis. Mesmo que a gente não enxergue aquela árvore que está no alto da montanha, aquela grama, mas a gente não precisa ir lá, mas a luz faz a gente enxergar. E assim eu posso descobrir que tem uma árvore ali em cima da montanha. Se não tiver olhos, como vai enxergar? Então, é a luz são os olhos que fazem isso. Se não tiver luz, a gente não pode ver isso. Então, Jesus não está longe, mas está a alguns metros de distância. Não pode tocar em Jesus, não pode se encontrar, não pode sentir a Jesus. Eles sabem que Jesus Cristo é Filho de Deus. Eles sabem que Ele tem poder. Mas porque Jesus Cristo estava saindo de Jericó, passando por Jericó, os cegos não sabiam quando poderiam se encontrar com Jesus novamente. Por isso, se eu deixar Jesus Cristo passar agora,
Eu não posso nem seguir a Jesus. E eu também não posso enxergar. Eu queria que meus olhos fossem abertos. E aí esses cegos começaram a gritar. E as pessoas começaram a impedi-los. Fica quieto! Fica quieto! Por que você está gritando se o Senhor Jesus está passando por aqui? Fica quieto, fica quieto! As pessoas os repreenderam. Mas aquele cego não podia enxergar Jesus. E eles não podiam se aproximar de Jesus. Independente do que os outros dissessem. Eu tenho que me encontrar com Jesus agora. Ele vai passar e vai embora de Jericó. Ele pode não voltar mais. Isso pode ser a última chance. E eles gritaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Senhor, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles gritaram. E esse grito entrou nos ouvidos de Jesus. Vocês acham que Jesus vai ignorar essa voz? E essa voz fez com que eles pudessem abrir seus olhos. As outras pessoas têm a oportunidade de se encontrar com Jesus. Mas por causa da sua posição, elas perdem essa oportunidade. Mas esses cegos não perderam a oportunidade. E porque isso foi assim com os cegos, eles puderam abrir seus olhos por meio de Jesus. Agora, a luz desse mundo pôde entrar pelos olhos dos cegos. E agora os cegos podiam enxergar o dia e podiam enxergar a clara luz. Muito obrigado.